Oiê! Hoje eu quero falar sobre tudo que você precisa saber sobre o aquecimento vocal. O assunto é tão importante que eu dividi o vídeo em dois, e essa é a parte 1, depois da vinheta. O aquecimento vocal é uma prática fundamental para o profissional da voz, mas também é carregado de dúvidas. Então eu fiz uma seleção das 15 coisas principais que você precisa saber sobre isso e eu dividi em perguntas e respostas. Vamos às perguntas? O que é e para que serve o aquecimento vocal? A produção vocal envolve uma série de atividades musculares e, como todo músculo, eles precisam ser aquecidos antes de uma atividade mais intensa. Então, o aquecimento vocal nada mais é do que uma série de exercícios corporais, respiratórios e vocais que são realizados antes desse uso mais intenso, evitando assim uma sobrecarga, um uso inadequado ou mesmo um quadro de fadiga vocal. Quais são os efeitos do aquecimento vocal? O aquecimento ele melhora o funcionamento e a flexibilidade das pregas vocais. Com isso, a gente tem uma melhora na qualidade do som. Melhora também a intensidade e a projeção vocal, a voz fica com mais brilho e também cria condições para uma melhor longevidade da voz. O que deve constar no meu roteiro de aquecimento vocal? Além dos exercícios exclusivamente vocais, também outras práticas corporais, práticas respiratórias. Porque a voz ela não é um produto somente da vibração das pregas vocais. Quando nós falamos, quando nós cantamos, todo o nosso corpo ele entra em ação. Então é importante que o corpo todo seja preparado para esse uso. Sobre esse assunto eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, que é o vídeo de práticas corporais na voz profissional. Lá eu explico essa questão do alongamento, do aquecimento, do relaxamento, que também é uma outra prática. Então, vale a pena você conferir esse vídeo para poder entender um pouco mais como que a gente deve pensar no nosso corpo quando a gente também prepara a nossa voz. Quanto tempo antes do uso da voz eu devo fazer o meu aquecimento vocal? Será que eu tenho que fazer 1 hora antes? Será que o aquecimento é imediatamente antes do uso da voz? 30, 40 minutos antes, tá bom? O que vai determinar o tempo que você vai reservar para fazer o seu aquecimento vocal é a sua própria exigência, são as próprias necessidades do uso que você vai fazer da voz. Se você tem um cantor lírico, muito provavelmente ele vai precisar de mais tempo para aquecer a voz dele do que, por exemplo, um cantor de MPB, que tem um uso de voz mais próximo da voz falada. Então ele vai ter que reservar mais tempo para o aquecimento do que esse outro cantor. Eu costumo orientar mais ou menos uns 30 minutos antes de fazer uso da voz, mas esse tempo é variável. E quanto tempo dura o meu aquecimento vocal? De 10 a 15 minutos, isso também vai variar de cada profissional, como que está a voz dele naquele dia, também a situação, o momento em que esse aquecimento vocal está sendo realizado. Então, por exemplo, se eu vou fazer um uso mais intenso da minha voz de manhã, eu vou precisar de mais aquecimento vocal do que, por exemplo, se fosse uma situação mais à noite, mais final de tarde, que querendo ou não eu já usei a minha voz, eu já conversei, então ela tá mais aquecida. Mas o que a gente quer é otimizar esse tempo do aquecimento, fazendo exercícios que respondam bem à voz desse profissional em um curto período. Não tem nem desculpa de dizer que não tem tempo, todo mundo tem 10 minutinhos para poder fazer alguma coisa. Então, 10 minutinhos e bons exercícios executados, você tem ótimos resultados e é rápido. Então, esse tipo de prática tem que entrar na rotina do profissional que usa bastante a voz, não tem desculpa. Por quanto tempo a minha voz permanece aquecida com aquecimento vocal? Depende. Os organismos diferentes respondem de formas diferentes aos exercícios e também vai depender do uso da voz, de como está naquele dia, tudo aquilo que eu expliquei. Mas nada impede de você refazer esse aquecimento na necessidade durante o dia. Então, se você tem uma outra situação mais tarde de uso intenso da voz, refaça, aliás, é indicado que se refaça o aquecimento e não tem um limite de quantas vezes você pode fazer o aquecimento vocal no dia. Então, havendo a necessidade, aqueça a sua voz. O roteiro de aquecimento vocal serve para qualquer pessoa? Não, justamente porque as pessoas têm necessidades diferentes e vozes que respondem de formas diferentes, nem todo exercício vale para todo mundo.
Fora que assim, de repente aquele teu amigo te passou um exercício que você não sabe fazer direito e na tentativa de fazer de qualquer jeito você acaba fazendo errado, e em vez de melhorar a sua voz, esse exercício vai ser prejudicial para você. O ideal é que cada pessoa tenha o seu próprio roteiro de aquecimento, pensado e elaborado especialmente para sua voz. Esse programa não precisa ser fixo, mas ele deve ser personalizado para cada situação do seu uso de voz, do seu uso de voz e não do seu amigo, porque só assim você vai ter melhores resultados. E com isso a gente fecha a primeira parte desse vídeo, lembrando que o vídeo 2 já está chegando, tem mais conteúdo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curta, porque isso é muito importante para a divulgação e para a continuidade do canal. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, não segure esse conhecimento, então mostre para os seus amigos e a gente se vê por aqui. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!